Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Prosseguindo o nosso quarto trimestre do ano de 2022, vamos para a nossa segunda lição, a oposição ao servo, em Marcos capítulos 2 e 3. O nosso texto áureo, ele está em Marcos capítulo 3, versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. A leitura bíblica está em Marcos capítulo 3, versículos 1 a 21. A verdade prática nos ensina: servir a Cristo também significa ser fiel e corajoso em meio às provações e perseguições. A introdução do comentário já inicia em Jesus no auge da sua popularidade. Após realizar muitos milagres, sinais e maravilhas, multidões vêm de todos os cantos em busca de cura e libertação. Mas essa popularidade também atrai terríveis inimigos, opositores, pessoas que não viam com bons olhos a popularidade de Jesus. Além disso, havia polêmicas religiosas e resistências familiares. O primeiro tópico fala da oposição silenciosa, o paralítico e seus amigos. Mas essa oposição não vinha deste homem, nem de seus amigos. A cura que Jesus realiza nesse paralítico é que dá origem a essa oposição, que até então estava latente, estava como que fermentando, mas agora ela começa a exteriorizar toda a sua força. Os fatos iniciam-se em Cafarnaum, cidade que foi escolhida por Jesus como sua cidade base. Cafarnaum ficava às margens do Mar da Galileia, também chamado Lago de Tiberíades. É um grande lago, onde a atividade pesqueira era muito intensa. E ali, Cafarnaum, uma cidade pesqueira, Jesus ele sai da sua cidade natal, Nazaré, e escolhe Cafarnaum como sua cidade. Ali, entre os grandes milagres que Jesus realizava, ali fala que ele estava em casa, provavelmente a casa de Pedro.
Havia uma multidão no local. De repente se percebeu que algumas pessoas enfrentavam dificuldade para conduzir um paralítico até Jesus. Marcos revela que eram 4 homens que carregavam aquele paralítico. E esse grupo tinha uma fé persistente e criativa. Veja as dificuldades. Tudo era contra eles. O peso do paralítico, a grande multidão em volta de Jesus, as tentativas frustradas de acesso a Jesus pelas vias comuns. Porém, nada disso os fez desistir. Eles tinham certeza que Jesus curaria aquele homem. Mostraram ser grandes amigos dele. Contornaram a multidão, subiram ao telhado da casa, destelharam o telhado e baixaram diante de Jesus o leito que jazia o paralítico. Diante dessa persistência dessas pessoas, fica para nós a pergunta aqui do comentário: o que nos tem impedido de levar pessoas a Cristo? O nosso comodismo? Nossa indiferença? O que tem impedido que nós tragamos pessoas aos pés de Cristo? Ainda no primeiro tópico, vemos aqui os opositores de Jesus se manifestando. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? A fé daqueles homens chamou a atenção de Jesus e sua resposta foi surpreendente. Em vez de declarar ao paralítico: estás curado, levanta-te do teu leito, ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Todos esperavam a cura do corpo, mas Jesus trata o primeiro e verdadeiro problema daquele homem, o seu coração, os seus pecados. Arrancou o mal pela raiz ao perdoar seus pecados, lhe oportunizando salvação espiritual. Esse sim é o verdadeiro propósito da vinda de Cristo a este mundo. E com isso, Jesus declara o perdão dos pecados e acaba levantando uma grande polêmica. A oposição dos doutores da lei. O perdão dos pecados suscita uma acusação silenciosa de blasfêmia. Veja que eles não chegam a externar isso. Eles falaram em seus corações. Eles falaram dentro de si. Mas Jesus novamente revela o seu divino poder ao revelar o que eles estavam pensando. Um dos atributos divinos, a onisciência. Então veja que nessa ocasião, Jesus ele manifesta 2 atributos divinos. O primeiro, a capacidade, o poder de perdoar pecados. Veja bem, é muito fácil perdoarmos pecados que os outros tenham cometido contra nós. Mas não podemos perdoar pecados que as outras pessoas tenham cometido entre elas. Jesus, ele perdoa os pecados dessas pessoas, desse homem, como se ele fosse o principal atingido. Ele se coloca na posição de Deus, já que Deus é aquele atingido pelos pecados das pessoas. Portanto, essa oposição, essa murmuração interna dos doutores da lei, leva Jesus a revelar outro atributo seu, a onisciência. Conhecer o que estava passando no íntimo dos seus corações, algo também que só Deus pode fazer. Isso leva Jesus a perguntar a eles: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Veja que para os críticos daquela época, Jesus era um charlatão, um milagreiro, um enganador das pessoas, e não poderia perdoar pecados. A prova disso era que ele tinha se limitado apenas a proclamar esse perdão, mas sem provar, sem comprovar o perdão. A prova seria fazer o paralítico andar. Portanto, pensavam também, talvez eles, dizer que essa pessoa está perdoada é fácil. É algo interno, é algo que você não vê a olho nu. Difícil mesmo é fazer este paralítico andar. Por isso a pergunta de Jesus é essa, uma pergunta retórica. Então, não por ostentação pessoal, nem por pressão humana, mas como um ponto da sua maravilhosa aula, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele se apresenta com esse título messiânico, Filho do Homem, que aparece no personagem de Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Com isso ele ordena ao paralítico que se levante da sua cama e retorne para casa. E no mesmo instante o homem não só é curado, como também obedece aos comandos de Deus através de Cristo, deixando todos admirados. Aprendemos então que a obra de Deus é completa em nossas vidas, não apenas de curar a alma,
dos pecados, mas também o corpo das suas doenças. No segundo tópico, vemos a oposição explícita, a reunião com os pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Quem é este Levi? Este Levi é o evangelista Mateus. Ele era um dos publicanos. O que eram os publicanos? Cobradores de impostos. Eles eram mal vistos pela população como traidores do seu povo, mas também eram vistos como pessoas corruptas, pessoas que desviavam o dinheiro que era pago a elas, ou que cobravam a mais das pessoas simplesmente para ficar com a diferença. Não é muito diferente de hoje, em que determinadas classes de pessoas, principalmente políticos, são vistas pela população em geral como pessoas corruptas. Após sua conversão, Mateus, que é o mesmo Levi, prepara um banquete em sua casa para Jesus e seus amigos. E os convidados, muitos publicanos e pecadores. Aquele banquete talvez fosse uma espécie de despedida. Levi agora abandonava sua posição confortável, até cômoda, bem paga, como cobrador de impostos, como publicano, cobrava impostos para Roma e ficava com a diferença. Mas agora, convertido, transformado, ele abandona essa profissão para seguir a Jesus. Então, neste banquete, estavam ali muitos dos seus ex-colegas de trabalho, muitos publicanos. Que ocasião para revelar Jesus a eles! Será que nós estamos aproveitando essas ocasiões para revelar Jesus? Aquela oposição tão silenciosa agora se manifesta, se verbaliza, não diretamente para Jesus, mas agora para os seus discípulos. Os fariseus, mestres da lei, perguntam aos discípulos de Jesus por que ele está comendo e bebendo com publicanos e pecadores. Naquela época, sentar à mesa para comer e beber com pessoas pecadoras era uma maneira de você se contaminar com o pecado delas. Você era visto como um pecador também, como uma pessoa de má fama, de má índole, alguém que participava dos pecados do outro simplesmente por sentar à mesa para se alimentar junto com aquelas pessoas. E o próprio Jesus responde. Ele conhece a pergunta feita aos seus discípulos e responde aos questionadores. Os sãos, ou seja, os bons, aqueles que estão saudáveis, não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, vim chamar pecadores. Jesus chama para si exatamente os cansados e sobrecarregados. Jesus chama a todos os seres humanos, os piores de todos. Ele chama para si, não para que permaneçam como estão, mas para que agora sejam novas criaturas nele. Continuando o segundo tópico, segundo item, negligência do jejum. Vejam a nova acusação dos fariseus para Jesus. Os discípulos de João Batista, e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo vocês não jejuam? Por que os teus discípulos não jejuam? Que jejum era esse? Era um jejum anual que acontecia no dia da expiação, no Yom Kippur, no 10º dia do 7º mês, que cai às vezes no mês de setembro e outras vezes no mês de outubro. Neste ano de 2022, por exemplo, caiu no dia 5 de outubro. Os fariseus, porém, eles se gabavam, se orgulhavam de ir além desse jejum. Eles se orgulhavam de jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Vejam só que religiosidade intensa. Para eles, o jejum era uma espécie de palco, de teatro, era uma forma de apresentar a sua espiritualidade de uma forma hipócrita. A pergunta agora é feita diretamente a Jesus, não mais aos discípulos. A oposição se torna cada vez mais explícita, mais direta. E em resposta, Jesus compara sua presença na terra com uma festa de casamento. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O noivo, implicitamente, era ele mesmo. Casamento é uma quebra de rotina, é uma novidade, é algo que não acontece todo momento. Uma novidade de vida e alegria. Não faz qualquer sentido jejuar numa festa de casamento. Então Jesus estava dizendo: o noivo está aqui, não precisa jejuar agora. Mas dias virão, completa ele, quando o noivo lhes será tirado. O noivo vai se afastar e aí sim eles irão jejuar. Veja, portanto, que Jesus
ele não está falando contra o jejum. O que ele está denunciando é aquele jejum falso, hipócrita. É a religiosidade hipócrita. Algo que vai totalmente contra o propósito de Deus para nós. Ele não é contra o verdadeiro e legítimo jejum que aconteceria depois que ele partisse deste mundo, depois da sua ressurreição. No terceiro item, nós vemos as velhas tradições. As falas de Jesus aqui em Marcos, capítulo 2, versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, em roupa velha, porque o remendo novo tira parte da roupa velha e fica maior ainda a rotura, o rasgo, o rasgão. O Evangelho é uma vida totalmente nova. O Evangelho é muito mais do que uma prática exterior religiosa. O Evangelho é acreditar, é ter uma fé que vai além do natural. Para clarear essa profunda verdade, Jesus utiliza o remendo das roupas e o acondicionamento de vinho. Jesus usa essa mesma comparação com a questão do vinho novo em vasilhas, em odres velhos, ou vinho velho em odres novos. Jesus afirma isso, que não se costura remendo de pano novo em veste usada, porque quando esse remendo novo for molhado, o que acontecerá? Bom, a tendência natural é que o remendo novo irá encolher e rasgar o tecido velho. Da mesma forma, não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres eram recipientes de couro. Isso porque o vinho novo fermenta, se expande, rompendo a vasilha antiga, frágil e já inflexível. Jesus está dizendo que ele trouxe novidade de vida, novidade de ensino. Portanto, o cristianismo não é simplesmente um complemento, um apêndice do judaísmo. Não é reforma de antigos costumes judaicos. É algo incompatível com a religiosidade exterior, com as velhas tradições veneradas pelos líderes daquela época. Claro que devemos entender essas declarações da maneira correta. Não significa que a fé em Cristo exclua totalmente o exterior, a manifestação exterior da nossa fé. Afinal, a fé ela deve ser acompanhada das obras, dos frutos dignos de arrependimento. Não adianta a pessoa se proclamar um cristão, mas se comportar como um pagão. Portanto, também não adianta que a pessoa queira se comportar como um cristão, mas no seu interior ainda continue sendo uma pessoa sem uma verdadeira conversão. O sangue de Cristo constitui uma nova aliança, com uma nova comunidade e com novas práticas. Então, quando fala de tudo novo, não é simplesmente uma renovação. Alguns vivem dizendo por aí que a nova aliança, na verdade, é a renovação da aliança que já existia naquela época de Deus com o povo de Israel. Nada disso. Não é uma aliança renovada. Não é uma aliança melhorada. É algo muito maior e melhor. Algo que vai além das expectativas humanas. No terceiro tópico, a oposição cruel. Primeiro item, por que valorizou as pessoas acima dos costumes? Aqui em Marcos capítulo 2, versículo 27, nós encontramos o episódio do sábado. A oposição a Jesus vai se tornando cada vez mais insistente, alarmante. Agora o servo será testado em relação a outro tema, a questão do sábado. O sábado, ou seja, o descanso do sétimo dia que Deus havia ensinado, ordenado ao povo de Israel desde antes do Sinai. Desde Êxodo, por volta do capítulo 16, 17, pouco antes deles chegarem ao Monte Sinai, Deus já ordenava que no sétimo dia eles não deveriam sair para colher o maná, mas deveriam guardar o sétimo dia. No Sinai, quando é dado os 10 mandamentos, Deus reforça isso daí e coloca inclusive pena de morte para quem não guardasse o sábado. E agora, em um sábado, Jesus, caminhando com seus discípulos, colheram e comeram espigas. Não se trata aqui de espigas de milho, mas dos cereais da época, trigo, cevada. Os fariseus, então, acusam Jesus de estar violando o sábado, porque no sábado há várias atividades e trabalhos que não podem ser realizados na religião judaica. Há cerca de 39 atividades proibidas para o judeu no dia de sábado. Entre elas, costurar, carregar algum peso, bater massa de tijolos e outros tipos de situações assim.
são situações que não podem ser realizadas no dia de sábado. Entre elas, estaria, por exemplo, colher essas espigas, mesmo para se alimentar. Então Jesus aproveita a oportunidade para resgatar o autêntico sentido da lei de Deus. E aqui ele relembra um episódio pouco conhecido da Escritura, quando Davi e seus homens, com fome e fugindo de Saul, vão à casa de Deus, ao tabernáculo, que naquele tempo ainda não era um templo bonito construído, mas sim uma barraca, uma grande barraca. O tabernáculo do deserto, que nada mais era do que uma grande barraca formada por várias séries de cortinas. E ali, sem mais nada para comer, eles comem os pães sagrados. Os 12 pães que eram colocados semanalmente em cima da mesa sagrada no tabernáculo, representando a provisão de Deus ao povo de Israel. Esses pães só podiam ser comidos pelos sacerdotes. Então, o que Jesus está querendo ensinar? Que os rituais não são mais importantes do que o ser humano. Ou seja, o mais importante é o ser humano, é preservar a vida. Davi, naquela situação, se alimenta de algo sagrado, algo que não poderia se alimentar em qualquer circunstância, para matar a fome dele e dos seus companheiros. E Deus, em momento algum, o repreendeu ou castigou por isso. Dessa maneira, Deus está nos passando o recado de que mais importante do que a forma é a norma. E a norma, qual é? Preservar a vida. Jesus conclui que o sábado não foi estabelecido por qualquer motivo. Ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio. Ele foi estabelecido por causa do ser humano. O sábado é o descanso semanal dos trabalhos, das lidas, das labutas. Com isso, Jesus está dizendo: o descanso, o sábado, foi estabelecido para o homem. O descanso foi feito para o homem. Deus fez esse descanso semanal por causa do ser humano, para que o ser humano tenha um tempo de descanso, para que não trabalhe de sol a sol. Portanto, o conhecimento da palavra de Deus é antídoto contra o legalismo, que esse era o problema dos fariseus e doutores da lei, o legalismo. Para eles, a lei acima de tudo. A lei divina, a lei mosaica, tinha precedência sobre tudo, não importavam as necessidades das pessoas. O que importava é que a lei fosse cumprida. Por isso, eles criaram vários e vários rituais, tradições, costumes, baseados em textos da lei de Deus, e com isso foram desvirtuando o sentido dela. Cristo está nos ensinando que o amor é a chave para se compreender a lei de Deus. Jesus então confronta os fariseus e doutores da lei perguntando: é permitido nos sábados fazer o quê? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? E eles ficaram em silêncio. Obviamente era uma pergunta retórica. Claro que o permitido, não só nos sábados, mas todos os dias, é fazer o bem, é salvar a vida. Ou seja, Jesus está querendo dizer que os meios não importam, mas sim a finalidade maior: fazer o bem, salvar a vida, preservar a vida. Esse princípio nós encontramos, inclusive, nas legislações criminais. Na lei penal brasileira, nós temos a figura da legítima defesa, em que é permitido matar ou ferir outro para salvar a vida de uma pessoa que está sendo, de alguma forma, atingida por aquele outro. Portanto, esse princípio bíblico, ele vigora em várias legislações humanas. Mas o debate a respeito do sábado não parou por aqui. Agora Jesus vai a uma sinagoga. A sinagoga era uma espécie de igreja, como existem até hoje. Na sinagoga são entoados louvores a Deus, é estudado a lei, as pessoas se reúnem para estudar a lei de Deus, a palavra de Deus, na religião judaica. As sinagogas, elas funcionavam no sábado. O sábado era o dia que o judeu parava suas atividades e ia na sinagoga para adorar e estudar a palavra de Deus. Ali na sinagoga, Jesus encontra um homem com a sua mão aleijada, com a sua mão ressequida. E os seus opositores observam para ver se Jesus iria curar no dia do sábado para ter um motivo de o acusar. Ou seja, para eles, você curar uma pessoa no dia de sábado era quebrar o sábado.
Veja que para eles o que importava não é que o doente fosse atendido, não é que o doente fosse curado, mas sim que no sábado não se realizasse nenhuma obra. Eles confundiam as obras que poderiam ser realizadas, que eram simplesmente as obras do trabalho braçal humano, com o trabalho de Deus, com as obras de Deus que não têm dia nem hora para serem realizadas. Jesus então faz essa pergunta a eles: o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirar a vida? E eles nada podem responder. Jesus então vai adiante. Esse episódio é relatado também em Mateus capítulo 12, quando ele confronta os doutores da lei com a seguinte pergunta: e qual de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e essa ovelha, esse animal, num sábado, cair numa cova, num buraco, não vai fazer todo o esforço para tirar dali? Normalmente, um trabalho como esse não seria permitido no dia de sábado, mas eles faziam. Obviamente que eles não iam deixar o animal ali naquele buraco o dia todo para só depois de passar o sábado salvassem aquela criatura, tirassem aquele animal da cova. Então Jesus está querendo dizer o seguinte: se é permitido no sábado ajudar a vida de um animal, quanto mais de um ser humano. É isso que Jesus está confrontando aquelas pessoas. E após dar essa lição aos fariseus, ele completa a sua fala curando o ser humano, curando aquele homem com a sua mão aleijada à vista de todos. Jesus não precisou fazer um abracadabra, Jesus não precisou fazer uma oração de clamor, Jesus não precisou fazer todo um teatro, ele simplesmente ordena ao homem que estenda a mão, e quando ele estende a mão, a sua mão está curada, à vista de todos. Isso sim é o poder de Deus em plena operação. Para os fariseus, a verdadeira religião consistia em obedecer às leis nos seus mínimos detalhes. Mas para Jesus, a verdadeira religião era amar o próximo. E amor não é um sentimento. Amor não é simplesmente uma emoção. Amor é prática, é atitude, é o fazer. Não é apenas o querer fazer. Há muitas pessoas hoje, no mundo atual, que declaram amar o próximo, mas isso é só da boca para fora. As suas atitudes, suas ações, não têm nada de amor. Mesmo apenas fazendo o bem, a oposição ao servo de Deus se acirra, fica cada vez mais intensa. Uma surpreendente coalizão entre política e religião, entre os fariseus, os religiosos da época, e os herodianos. Quem eram os herodianos? Eles não eram sacerdotes, eles não eram religiosos, eles eram gente do povo, civis, mas que eles eram partidários da dominação romana. Por incrível que pareça, alguns daquela época entendiam que era melhor que eles estivessem dominados pelos romanos do que por algum outro povo ou que tivessem o seu próprio rei. Portanto, eles se juntam contra Jesus. O objetivo, tirar Jesus do caminho, eliminar a Jesus. Vejam só esta mentalidade esquerdista, digamos assim. Aquele que não podemos conviver, nós temos que eliminar, nós temos que tirar do caminho. Por isso a Bíblia declara que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ainda no terceiro tópico, terceiro item, Marcos capítulo 3, versículo 14. Jesus escolhe 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Claro que Jesus não tinha apenas 12. Em outro trecho dos evangelhos, nós vemos falar de 70 discípulos. Então havia um grupo maior de pessoas que seguia Jesus. Mas desse grupo maior ele separa 12. 12 seria o seu primeiro colégio apostólico. Perseguições nunca frearam o reino de Deus. Pelo contrário, o expandiram. No auge da perseguição, inclusive com conspirações pela sua morte, Jesus continua a sua missão. Ele sabia que planejavam matá-lo, mas, em vez de se entocar, se acomodar, sair de cena, ele prossegue mais ainda. Mais do que isso, Jesus decide amplificar o poder de alcance do seu ministério, separando 12 homens para estarem mais próximos de si e os envia para pregar. Lhes dá autoridade de expulsar demônios. Então agora a coisa fica cada vez mais séria. A reação maligna é dura, é cruel. A sanidade de Jesus é posta em questionamento, em xeque. Ou seja, pessoas daquela época diziam: Jesus está louco, ele não está bem da cabeça.
Ele realiza essas coisas pelo poder do demônio. Tudo isso porque ele estava fazendo bem e quebrando os paradigmas da sua época. Veja, portanto, que Jesus, ao mesmo tempo, ele é chamado por uns de louco e por outros de endemoniado. E o que ele faz para merecer esse tipo de acusação? Nada de errado. Ele apenas estava fazendo bem, curando as pessoas, libertando os oprimidos do diabo. Jesus deveria ser carregado pelas multidões, celebrado, e em vez disso havia quem o chamasse de louco e outros de Beelzebu, de endemoniado, de demônios. Nem sempre neste mundo nós receberemos os elogios que merecemos. Raramente isso vai acontecer. Muitas vezes faremos o bem e as pessoas nos retribuirão com o mal. Muitas vezes nós daremos tudo de nós para abençoar as pessoas e elas não nos retribuirão como a gente espera. Devemos ter isso em mente e esperar a nossa verdadeira recompensa não dos homens, porque eles nunca saberão nos recompensar. Deus é o único que saberá nos dar aquilo que nós merecemos. Por todo o bem que nós realizamos, só Deus para nos recompensar. Os homens não saberão. E assim foi com Jesus. E assim também será com os seus seguidores. Na articulação da sua resposta, Jesus mostra plena saúde intelectual e espiritual. Primeiro, ele mostra a contradição lógica dessas acusações. E aqui nos dá uma aula. Quando formos acusados, temos que saber questionar e responder, não xingando nossos opositores, mas fazendo eles caírem em contradição diante das suas acusações. Jesus deixa bem claro que não haveria sentido para ele realizar os milagres que realizava pelo poder dos demônios, pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Ele mostra que isso seria uma contradição. Como é que Beelzebu vai realizar coisas boas contra ele próprio? Não faz sentido. E aqui ele reafirma, através de uma parábola, a sua oposição a Satanás. E por fim faz uma solene advertência a respeito do perigo de blasfemar contra o Espírito Santo. Ele estava dizendo àquelas pessoas que o acusavam de realizar aqueles milagres pelo poder do maligno, dizer: vocês estão chegando pertinho do fim. Vocês estão a um passo de cometer um pecado imperdoável. Então, se quietem, calem a boca, antes que vocês falam coisas que vão se arrepender para o resto da vida, para toda a eternidade. E essa advertência também é para todos nós. Quantas vezes, nos nossos momentos de fraqueza, de dor, de angústia, de ira, nós somos levados a falar coisas contra Deus, contra a sua palavra. Parece que nesses momentos o maligno ele nos incita a abrirmos os nossos lábios e espraguejarmos contra Deus, reclamarmos, murmurarmos. Nesses momentos precisamos de muito autocontrole para não falarmos coisas que vão ofender a Deus, que vão magoar Deus, que vão nos levar para mais longe de Deus. Devemos, neste momento, pedir graça, força a Deus para que dos nossos lábios não saiam palavras que vão depois afligir a nossa vida. Depois desses ataques ao espírito e à mente terem sido frustrados, chegou agora o ataque físico. A família de Jesus aparece para levá-lo. A provável intenção talvez seja dar a ele proteção, alimento, descanso. Talvez a intenção dos seus familiares fosse muito boa. Talvez o vissem como fora de si, mas a missão dele era muito maior do que a sua família. Ele já tinha se dedicado à sua família por 30 anos. Como filho mais velho, como filho primogênito, ele já tinha cumprido os seus deveres para com a sua família. E agora havia uma missão muito maior para que ele cumprisse. Há certos momentos, há certos ciclos na nossa vida que, quando se encerram, nós sentimos muita dor no coração. Nós gostaríamos que voltassem determinados momentos e épocas da nossa vida, e eles não voltam mais. É Deus nos dizendo: você já cumpriu a sua missão nessa parte. Você já cumpriu a sua tarefa até aqui. Você já realizou o que era para realizar. Agora, você tem outra tarefa. Você tem outra missão para realizar. Assim foi com Jesus.
A missão dele era muito maior, era fazer a vontade do Pai Celeste. Para isso, Jesus, ele destaca todos esses vínculos espirituais que haveriam de redimensionar o conceito de família. Todos que abraçassem essa vontade seriam a sua própria família. Era como se Jesus dissesse: eu já fiz pela minha família biológica aqui na Terra tudo o que eu deveria fazer como filho mais velho. Os meus deveres como filho, como irmão, eu já cumpri por 30 anos. Agora eu tenho que cumprir a vontade do Pai Celeste que me enviou. Veja que Jesus, em momento algum, ele exclui uma atividade para outra. Ele termina uma e depois ele inicia outra. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Aquele que serve a Cristo caminha triunfantemente em meio a toda espécie de perigos e oposições. Como cantamos em um dos hinos da nossa harpa cristã, onde fala na sua letra: com ferozes inimigos pelejando sempre estou, mas conservo paz comigo, pois amado sou. Durante o tempo que estivermos nesta terra, teremos muitas lutas e dificuldades, lutas por fora, combates por dentro, às vezes dentro da nossa própria família. Nós enfrentaremos dores terríveis, ataques terríveis do maligno. Porém, Cristo é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é a nossa força em todos os momentos de angústia, o socorro bem presente na angústia, como escreveu Davi. Cristo nos deu o exemplo enquanto estava aqui nesta terra. Ele não teve uma vida fácil, uma vida livre de atribulações, mas ele venceu todas elas como o maior de todos os heróis, vindo do alto, vindo dos céus, para nos resgatar, para nos redimir, para nos trazer a verdadeira liberdade. Que o Senhor nos abençoe, comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo